84 vezes mais rápido, reduzindo esse teu tempo de execução em quase 100%. Hoje eu vou te mostrar um truque poderoso que eu uso bastante nos meus códigos Python, que pode te ajudar a acelerar e otimizar seus projetos de dados em até 99%. Eu sou Augusto da Eficiência Programada e bora pro código. Então, vamos lá. Deixa eu só introduzir para vocês qual é o problema, qual é a tarefa que eu já tive que resolver lá no meu trabalho, e até que é uma tarefa bastante comum para profissionais de dados, né? Pessoas que trabalham com dados, principalmente grandes volumes de dados, tá bom? Então vamos lá. Eu tinha aqui nessa minha pasta uma série de arquivos que eu precisava no final compilar, juntar em um único arquivo só. No meu caso aqui eu tenho 5 diferentes arquivos CSV, né? Planilhas, cada um referente a um ano de operação, e no final eu precisava de uma tabela, um data frame completo com toda essa série histórica, beleza? O problema, pessoal, é que se vocês conseguem notar aqui, eu tenho que para cada um desses arquivos eu vejo um tamanho significativo. Cada um deles tem pelo menos 130 MB. Esses arquivos vão crescendo de tamanho à medida que eu vou avançando os meus anos, tá bom? Então, vocês conseguem ver aqui que por conta desse tamanho desse meu arquivo, aí na casa de 100 a 200 MB, eu posso, ao longo do meu código, ao longo do meu projeto, ter alguns problemas, como, por exemplo, problema de memória, tá bom? Dependendo da capacidade do meu computador, quanta memória disponível eu tenho para alocar essas informações, e também problemas de performance. Eu posso enfrentar alguns processos, algumas manipulações desses dados que tomam muito mais tempo do que o desejado. Então, tem processos bastante lentos e pouco otimizados, tá bom? Eu posso enfrentar esses problemas ao longo desse meu projeto se eu não tomar algumas cautelas, alguns cuidados e seguir alguns truques e dicas que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje, sobretudo na parte final, quando eu tenho que juntar, depois que eu juntei esses arquivos, eu tenho que exportar essa tabela, esse arquivo final completo para um outro arquivo local. Beleza? Então, vamos lá, sem mais enrolação, tá? Para o vídeo de hoje, vamos precisar da biblioteca Pandas, então eu já começo importando ela. Lembrando que você precisa ter essa biblioteca instalada no seu computador e junto com ela mais outras duas bibliotecas, uma chamada PyArrow e outra chamada FastParquet. Mas vocês vão entender o porquê da gente estar tendo que instalar elas, já que a gente não vai utilizar elas diretamente. Mas calma, vocês vão entender um pouco mais no final desse vídeo, tá bom? Então você vai copiar aqui, caso você não tenha as bibliotecas instaladas, principalmente essas duas que eu acho difícil você ter. Você pode copiar esse comando aqui do pip install, você pode colar aqui num bloco de código no seu Jupyter Notebook, ou então abrir um novo terminal, tá bom? E executar esse comando. No meu caso aqui ele vai falar que eu já tenho tudo instalado, mas só executar que em alguns poucos segundos vai ter tudo instalado aí na sua máquina. Show? Então vamos lá. Só para a gente ter como referência, pessoal, vamos importar aqui um desses arquivos CSV, só para a gente ter uma noção de quanto de memória está sendo alocada no nosso computador para armazenar essa tabela de dados. A gente ter uma noção melhor da nossa tabela, dessa base de dados, da dimensão dela, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, vamos importar, por exemplo, como base, esse arquivo aqui de 2000, que é até o mais leve, vamos dizer assim, entre aqueles. Como é que eu faço isso aqui? Ó? Eu já criei uma variável chamada df_exemplo, né? Data frame exemplo, e estou chamando uma função chamada readCSV, né? Ler um arquivo CSV da biblioteca Pandas. Uma função que a gente utiliza bastante aqui nos projetos do nosso canal. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou passar, eu vou copiar o caminho desse meu arquivo aqui, ó, botão direito em cima dele, copiar caminho relativo. Vou abrir aqui umas aspas, vou colar esse caminho e vou botar um Rzinho aqui antes das aspas para o Python não encrencar com essas barras invertidas. Outro parâmetro que eu vou passar para essa funçãozinha de readCSV é o seguinte: se eu abrir esse meu arquivo aqui localmente, aqui nesse txt, tá bom, pessoal? Eu consigo ver que o separador dos meus dados, né, o delimitador desse meu arquivo CSV é ponto e vírgula, e não a vírgula que, por padrão, o Pandas reconhece, tá bom? Então, eu preciso explicitar isso aqui para essa função, por meio de um parâmetro chamado sep, né, de separador. Vou abrir aqui uma aspas e botar esse meu separador, que é o ponto e vírgula, beleza? Se eu executar esse comando do jeito que está e só mandar um display aqui para visualizar os nossos dados, vamos ver se essa importação já deu certo, tá bom, pessoal? E a gente aproveita e já vê, tem uma noção mais ou menos de quanto tempo esse código leva só para ler esse arquivo CSV. Um processo bastante simples, só uma leitura de dados, tá bom? Inclusive, já tem algumas dicas que a gente poderia fazer, já poderia
poderia tomar uma outra abordagem aqui para tentar fazer essa otimização logo no início, quando eu estou lidando com arquivos, planilhas muito grandes. Talvez essa função aqui de ler um CSV não seja mais otimizada, mas eu não vou apresentar essas dicas de hoje, porque eu já gravei um vídeo aqui no canal, pessoal, ensinando justamente a ler e tratar planilhas enormes com Python. Basta você procurar essa thumbzinha aqui no nosso canal, que eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês também. Inclusive, no link da descrição, pessoal, eu vou deixar, como de praxe, todos esses arquivos, essa pastinha aqui para vocês baixarem com todos esses arquivos, para vocês poderem reproduzir esse código de hoje. É uma boa prática que a gente faz aqui, então confere o link na descrição. Show? Olha que interessante, pessoal. Temos aqui a nossa base de dados, vou até tirar aqui o zoom para a gente dar uma olhada nela melhor, tá bom? E já consigo ver que é uma base de dados muito extensa, o que justifica aquele tamanho daqueles dados. Eu tenho basicamente 1 milhão de linhas, tá bom, pessoal? 1 milhão de registros aqui nessa minha base. Por isso que ela demorou quase 30 segundos só para importar esses arquivos CSV. Você pode pensar, pô, 30 segundos é pouco, tal, mas relativamente falando, em termos de processamento, em termos de código, projetos de dado, esse tipo de processo, que é só uma leitura dos dados, demorar essa magnitude de tempo, quase 30 segundos, é bastante coisa. É um sinal de que é um processo não otimizado, um arquivo não otimizado, tá bom? Então vamos ficar de olho nele. Uma coisa que eu vou fazer também, vou passar mais 2 parâmetros para essa função, que são o seguinte. Tá vendo essa minha coluna aqui chamada din instante? Tem justamente esses valores temporais aqui, as datas dessa minha série temporal, desse meu conjunto de dados, tá bom? Eu só vou passar essa coluna aqui para ser o índice do nosso data frame, o índice da nossa tabela, para organizar os nossos dados. Afinal, eu estou lidando aqui com uma série temporal, e série temporal são dados organizados pela data. Então, a melhor candidata para ser o índice da minha tabela, organizar meus dados, é justamente essa coluna aqui temporal, que tem as datas. Então, eu passo um parâmetrozinho chamado indexCol aqui e forneço o valorzinho, né, o exato nome daquela coluna que eu quero que vire o índice, que ordene os nossos dados. Só vou passar também aqui, pessoal, um parâmetrozinho chamado parseDate, passando o valor booleano, vou até dar um zoom aqui para vocês, o valor booleano de true, né, um valor verdadeiro. Para quê? Aqui no Python, pessoal, para entender que essas informações aqui de fato são datas, né, são informações temporais, você precisa converter esses valorzinhos, esses objetos, para objetos datetime. Assim o Python entende esses valores como de fato datas. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Eu sempre bato nessa tecla aqui no canal, sempre que a gente faz importação e manipula séries temporais. Por isso que eu passo esse parâmetrozinho aqui. Se eu executar esse código, ele vai demorar ainda mais tempo do que ele levou daqueles 30 segundos, porque esse parâmetrozinho aqui ele vai ter que olhar cada uma daquelas linhas, daquelas datas e fazer um por um a conversão para datetime. Mas vamos aguardar aqui, esperar. Assim que tiver essa base de dados importada, eu volto aqui com vocês. Opa, já executou, não precisa nem cortar. Foi até mais rápido do que eu imaginava. Não imaginava isso, mas show de bola. Ainda não é otimizado. 17 segundos para esse tipo de tarefa é muita coisa. Tá bom, pessoal? Mas show, já temos nossos dados aqui importados. Agora vamos fazer o seguinte, beleza? Olha, isso aqui é só uma conferência, né? Que de fato aquele meu índice, aqueles valores estão sendo interpretados como datetimes, né, como objetos datetime, como datas aqui no Python. Interessante, eu já vejo que sim, show de bola, aquela nossa manipulação deu certo. Show? Agora vamos ter uma noção, pessoal. Já vimos que a tabela de fato é grande, quase 1 milhão de registros e mais de 10 colunas, tá bom? Agora vamos só ter uma noção de quanto de memória de fato eu estou utilizando no meu computador só para alocar essa tabela, só para armazenar esse conjunto de dados. Eu posso fazer isso usando esse método da biblioteca Pandas, que me dá justamente o consumo de memória. Se eu printar aqui na tela, pessoal, o resultado aí em gigabytes, só para ficar mais compreensível, né? Eu vejo aí mais ou menos 700 MB, quase 1 GB de memória sendo alocada, destinada no meu computador, só para armazenar essa tabela. Isso é bastante coisa, pessoal. Vamos pensar, por exemplo, em alguém que tem um computador de 4 GB de RAM, que graças a Deus, felizmente, cada vez mais incomum. Geralmente o pessoal já está migrando sempre pelo menos 8 GB de RAM, mas vamos considerar esse cenário, essa realidade. De 4 GB de RAM, pessoal, eu tenho mais ou menos 2 GB de RAM indo só para rodar o sistema operacional do Windows, me sobra 2 GB de RAM. Eu tenho mais ou menos 1 GB para executar o VS Code, o interpretador do Python, então me sobra mais ou menos 1 GB de RAM no meu computador. Se eu destino justamente esse 1 GB de RAM, quase 1 GB, só para alocar essa tabela, cara,
Provavelmente quando eu tentar ler uma tabela maior, que eu vi que essa aqui é menor, ou tentar fazer um processo dentro de um looping, por exemplo, percorrer vários arquivos grandes desse, provavelmente eu vou ter um erro de memória, tá bom, pessoal? Então isso aqui eu já vejo, já cravo para vocês que está zero otimizado. Não faz sentido usar quase 1 GB de RAM da minha memória só para alocar essa tabela aqui, tá bom? E a primeira dica que eu dou para vocês para otimizar esse processo é o seguinte, é fazer uma limpeza, uma filtragem nos seus dados. É muito raro, tá bom, pessoal? Ainda mais lidando com dados dessa dimensão aqui, com esse tanto de informação, esse tanto de dado, tá bom? É muito raro você se importar com todos os dados, todas as informações dessa tua tabela, desse teu conjunto. Então eu recomendo que vocês façam uma limpeza, uma filtragem nos dados. Assim você evita o excesso de informações, poluição visual, de fato filtra os seus dados para análise, para o interesse, para o seu principal interesse de análise e principalmente economiza memória no seu computador para armazenar essas informações. Por exemplo, aqui, pessoal, se eu fizer um filtro bastante simples, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero desses subsistemas aqui, eu quero só aqueles referentes ao Nordeste. Vamos fazer o filtro em cima dessa coluna aqui de subsistema, beleza? Posso fazer um filtro bastante simples aqui, tá bom, pessoal? E aplicar esse filtro no nosso data frame, criando uma nova tabela, né, chamada data frame filtrado, por exemplo, e rodar de novo essa verificação de memória, agora em cima dessa tabela filtrada. Olha que interessante, pessoal. Agora eu tenho 10 vezes menos memória sendo alocada no meu computador para armazenar essa tabela. Então eu já tenho um ganho de 10 vezes, já reduzi em 10 vezes o quanto de memória eu estou alocando no meu computador para armazenar essas informações, essa tabela. Só nessa dica simples, tá bom? Já tem um ganho de 10 vezes aí, tá bom? Lembrando que eu já gravei vários vídeos aqui no canal, mostrando como fazer limpeza e tratamento de dados. Eu vou deixar aqui para vocês a recomendação de um vídeo bem interessante, que faça uma baita limpeza, tratamento de dados em um conjunto de dados de fundos imobiliários lá do mercado financeiro. Então tá bem legal, tá bom? Faça uma filtragem só para selecionar os melhores fundos imobiliários, enfim, basta você procurar por esse vídeo aqui no canal, também vou deixar na descrição. Lá você aprende de fato a fazer uma filtragem, uma limpeza nos seus dados. Show? Agora vamos lá. Vocês concordam comigo, pessoal, que a gente está fazendo esse exemplo aqui só para um arquivo? Nesse caso aqui, só para o arquivo de 2000, que inclusive é o mais leve. Mas lembro que na minha tarefa, para eu concluir a minha tarefa, esse meu desafio, eu preciso percorrer sobre cada um desses arquivos. Então, eu preciso fazer esse processo aqui de tratamento, de importação de dados e de filtragem de dados para cada um desses arquivos, para no final juntar todos eles em uma única tabela, uma única série temporal completa. Então vamos fazer o seguinte, tá bom, pessoal? Eu não vou executar o código principal, porque senão demoraria muito, mas é aqui que entra a maior magia, a maior dica que eu tenho aqui para dar para vocês, tá bom? Então, basicamente, nesse código aqui, pessoal, vou até tirar aqui um pouco do zoom, eu estou justamente fazendo esse processo, né? Eu estou percorrendo cada um desses arquivos e fazendo aquela leitura e tratamento de dados. Eu não vou ensinar esse código aqui, porque também eu já tenho um vídeo ensinando literalmente essa mesma lógica aqui, esse processo, de como juntar planilhas com Python, beleza? Juntar data frames, basta você procurar por esse videozinho aqui, tá bom? Então é basicamente essa lógica que a gente constrói lá. O foco de hoje é mais mostrar a dica que eu quero passar para vocês. Vamos lá. Aqui eu só estou basicamente utilizando a biblioteca OS para manipulação de pastas e arquivos aqui no Python, tá bom? E com ela eu estou conseguindo listar todos os caminhos de todos esses arquivos aqui que eu quero concatenar, que eu quero juntar. Aí depois eu construo um for, né, um looping bem simples, em que eu percorro cada um desses arquivos, faço aquela leitura e tratamento de dados, para no final de cada uma dessas iterações eu ir juntando, concatenando essas tabelas até ter um data frame, uma tabela final com todos esses dados compilados. Vocês conseguem ver aqui que no final eu tenho uma tabela com quase 2 milhões de registros. De fato, ainda maior, bem maior, relativamente maior que aquele exemplo único do ano de 2000, tá bom? Inclusive aqui eu só selecionei 5 arquivos, mas lá na minha tarefa original eu tinha mais de 20. Então eu escalo ainda mais esse meu problema, tá bom? E aqui que vem a dica que eu queria dar para vocês. Você deve estar pensando, beleza, show. Essa tabela, por enquanto, ela só existe aqui dentro do Python. Eu fiz esse processo, eu criei essa tabela, juntei esses diferentes data frames aqui dentro do Python, usando aqui as ferramentas da biblioteca Pandas. Então, por enquanto, ela só existe aqui. Eu quero exportar ela para um arquivo local aqui no meu PC. Para sempre que eu tenho que fazer uma análise em cima dessa tabela, eu consigo executar, basta só importar ela desse arquivo que eu criei e não ter que ficar rodando esse código aqui que gera essa tabela toda hora. Muito mais prático. Show? Está certo, esse pensamento está ótimo. E você deve ter pensando, pô,
qual arquivo que eu vou gerar? Qual tipo de arquivo que eu vou gerar? Pô, eu vou salvar de volta para um arquivo CSV, já que meus arquivos originais que eu juntei, que eu encontrei, estão nesse formato de planilha, de arquivos CSV. Então, show, vou salvar para o arquivo original, do tipo de arquivo original, que é o meu CSV. Aí que vem o erro, aí que vem a minha dica que eu queria dar aqui para vocês, tá bom? Ao invés de você salvar essa sua tabela, que já vimos que é bastante grande, com quase 2 milhões de registros, de volta para um arquivo CSV, né? Um formato de planilha, que vimos que de longe não é o formato mais otimizado, ideal para armazenar grandes volumes de dados, você vai salvar essa sua tabela para um arquivo chamado Parquet, um formato de arquivo muito mais otimizado e bastante utilizado por profissionais de dados, principalmente nesse contexto de Big Data, manipulação de grandes volumes de dados. Só para vocês terem noção, pessoal, esse processo de escrita, de criação para o arquivo CSV, demorou cerca de 16 minutos, enquanto esse processo de criação do arquivo Parquet, que é bem mais otimizado, demorou apenas 12 segundos. Isso aí dá mais ou menos 84 vezes mais rápido, reduzindo esse teu tempo de execução em quase 100%. Então, basicamente, você é 100% mais eficiente, tá bom? E ainda melhor, além de eu ter um processo de criação de arquivo muito mais rápido, eu tenho um arquivo final muito mais otimizado, já que o CSV tem quase 200 MB, esse CSV criado aqui, tem quase 200 MB, enquanto o Parquet tem apenas 5 MB. Isso dá cerca de 40 vezes mais leve. De novo, você tendo aí um ganho e uma taxa de otimização de 97%. Tá bom, pessoal? Só tem um porém aqui. O meu arquivo Parquet, ele é um arquivo binário. Então, se eu tentar abrir ele aqui num arquivo de texto e tentar visualizar esses dados, eu não vou conseguir, porque tem toda essa metodologia aqui, todos esses caracteres especiais, de fato, um arquivo binário. Enquanto o CSV, que é um arquivo de texto, eu consigo tranquilamente visualizar. Afinal, são dados textuais, né? São textos aqui. Então, para você poder ler esse arquivo Parquet, você não consegue abrir ele localmente no seu PC, por exemplo. Você precisa ter instalado uma engine, né? Um mecanismo aí para poder abrir, manipular esse arquivo Parquet, por exemplo, aqui no Python. Por isso que lá no início, tá bom, pessoal? A gente precisou instalar essas duas bibliotecas aqui, que tem esse suporte para arquivos Parquet. A gente não utiliza elas diretamente, mas a gente precisa ter elas instaladas para que o pandas por baixo dos panos consiga manipular, né? Com o pandas você consiga manipular esses arquivos Parquet, seja nessa função, nesse método aqui de exportar, né? De criar um Parquet, quanto o método de ler, manipular esse arquivo que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Vamos fazer aqui? Vamos lá. Eu salvei como exemplo esses dois arquivos digitais. Eu tenho tanto CSV quanto o Parquet. Por exemplo aqui, se eu tentar ler esse meu arquivo CSV, pessoal, que eu estou exportando aqui, eu vou ter aquele mesmo problema, eu vou ter um processo um pouco mais lento. Então, a leitura desses dados também é mais lenta quando esse meu arquivo está no formato de CSV. Afinal, ele é bem maior. A gente viu que ele tem quase 200 MB, tá bom? E um problema que eu vejo bem significativo, vamos dizer assim, é o seguinte. Lembra que a gente teve lá no início, vou mostrar para vocês, quando a gente exportou esse dado de exemplo, a gente teve que passar esses parâmetros aqui, ó, de trazer aquela coluna temporal para o índice, para ordenar o meu data frame e converter para objetos datetime, para o Python entender aqueles dados, aqueles valores como data. Olha que interessante. Aqui, quando eu gero aquele meu arquivo CSV, tá bom? Eu tenho que de novo explicitar aqueles parâmetros, porque não importa se antes de você criar esse arquivo CSV, você fez a conversão bonitinha para os objetos desejados, como por exemplo a data sendo datetime. Na hora que você exporta esse arquivo aqui no toCSV, nesse método aqui toCSV, ele vira tudo texto. Então ele esquece todos os formatos, todos os objetos iniciais, originais que tinham lá na sua tabela. Tudo vira texto. Então, de novo, você tem que fazer essa conversão. É um processo aí não otimizado. Enquanto no Parquet, se eu executar aqui, ó, só para viés de comparação, demorou aqueles mais ou menos 26, quase 30 segundos, tá bom? Aqui no Parquet, de novo, eu já tenho um processo de leitura bem mais rápido. 6 segundos ao invés lá dos 26 segundos, tá bom? E o que eu acho mais interessante é o seguinte, ele preserva a natureza dos seus dados. Então, olha que legal, eu não tive que explicitar nada aqui para essa função read Parquet. E olha que legal, aquela coluna temporal que eu converti para o índice da minha tabela, o índice do meu data frame, quando eu importo esses dados, ele continua como índice. Então, não precisa explicitar nenhum parâmetro, como, por exemplo, esse daqui. E olha que interessante, ele também preserva a natureza dos seus dados. Então aqui, se eu acessar o índice, eu vou ver que ele ainda está como objeto datetime. Olha que legal, ele preserva o tipo de objetos que você fez, que você tinha na sua tabela antes de exportar para o arquivo Parquet, beleza? Então basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Realmente uma dica que me salva muito
Tá bom, pessoal? E não esquece de assistir esses outros vídeos aqui como recomendação, assim você vai estar bem craque nessa integração Python Excel, desde o básico até dicas avançadas como essa daqui, tá bom, pessoal? E basicamente isso. Lembra de conferir também o link da descrição para ter acesso a todos esses arquivos. Vou ficando por aqui, espero ter ajudado e até a próxima.